Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação de um usuário anônimo, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gosto muito dos temas abordados na comunidade, porém sinto que esses temas são muito focados em relacionamentos. Gostaria de ver mais vídeos focados em relações de trabalho e estudos entre os gêneros. Por exemplo, nunca vi nenhum canal abordando em como as mulheres tomaram totalmente os espaços competitivos que existem em vestibulares concorridos, concursos e no mercado de trabalho. Eu realmente estou saturado de toda a prova que eu prestar, mesmo estudando e tirando boas notas, ser desclassificado por uma mulher que tem uma nota à beira da perfeição. Noto que todo concurso que prestei, inclusive na minha época de ensino médio, os vestibulares mais concorridos como medicina tinham preponderantemente mulheres ocupando a maioria das vagas. Eu sei que a maioria dos homens tem uma cobrança a mais da família para sair de casa mais cedo e trabalhar, enquanto as mulheres têm um maior incentivo dos pais para ficar em casa e estudar. Porém, observo que mesmo playboys e homens que podem se dedicar nessas provas ainda não têm uma performance e resultados tão bons como dessas mulheres em provas e em ambiente de trabalho. Observo uma força de vontade muito maior vinda delas. É como se o competitivo feminino estivesse em um nível nunca antes visto. Vejo essas mulheres empenhadas em ficar muito mais tempo em um estágio do que precisam ficar, mesmo sem receber nada em troca por isso. Fazem serviços que fogem de suas alçadas nesses ambientes, como limpar o local, mesmo sem a certeza de que vão ser efetivadas após esse estágio, etc. E eu acabo entrando numa certa rage, onde eu não consigo me esforçar tanto quanto elas, pois sempre fico imaginando que nasci em uma geração Y, onde muito foi prometido aos homens, e quando chegamos na idade de colher os frutos, as coisas estão absurdamente competitivas. Provas, concursos onde homens poderiam ingressar com uma nota ok já não são mais acessíveis. Um bom emprego e o ambiente de trabalho ficaram viciados. Por exemplo, eu tive um amigo que trabalhou como representante comercial que disse que contratava as mulheres com mais facilidade, pois elas batiam uma meta de uma semana em 1 ou 2 dias. Também imagino que isso seja porque homens têm uma maior distração em sua infância, adolescência e até na vida adulta, como videogames, futebol e etc., enquanto as mulheres parecem que já conseguem focar mais nos estudos desde o ensino primário. Acredito que esse seja também um ponto interessante a se discorrer. Mais uma vez, grato pela atenção. E Anônimo, eu que agradeço a doação ao canal e o excelente assunto de vídeo aí, realmente é um bom assunto de vídeo e tem muito o que se falar, né? Lembrar vocês, senhores, é claro, que se quiserem apoiar o conteúdo aqui do canal, fazer uma doação e escolher um tema de vídeo para discorrer aqui no canal, o link se encontra aqui na descrição e no comentário fixado. Porém, se vocês querem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, compartilhar, ativar as notificações, se gostarem do conteúdo, é claro, e podem ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Então vamos lá, o Anônimo aqui ele está certo a respeito disso, tá? De fato, nós vivemos num mundo onde as mulheres elas estão tendo mais sucesso que os homens. Então beleza, mérito delas. Eu concordo sim que as mulheres hoje elas estão mais competitivas, mais focadas no mercado de trabalho, em ascender socialmente, né? A cultura dentro da mentalidade feminina mudou bastante. Antes era mais focada em relacionamentos, filhos, né? Casamento, enfim, maternidade. Hoje é mais focado realmente em conseguir um nome, um emprego, ascender socioeconomicamente, que realmente foram culturas mais masculinas ao longo da história humana, né? E a gente sabe muito bem aonde isso começou, né? De fato, começou numa revolução sexual ali mais na década de 60, que teve um dos seus ápices, na verdade, na década de 60, né? Mas já tinha começado assim no mundo moderno, já desde a Revolução Industrial, com as primeiras ondas feministas, com aquele papo existencialista das primeiras escritoras feministas a respeito do papel da mulher na sociedade e como elas eram cobradas a serem mães, a serem femininas, cuidadoras. Isso era uma pressão e uma opressão, na verdade, né? Porque isso tirava a sua liberdade e que os homens eles viviam num ambiente muito melhor. Pelo menos essa era a observação, né, das primeiras escritoras, como a gente pode muito bem saber estudando um pouquinho.
Então, a primeira, vamos botar assim, entre aspas, conquista feminista foi o voto, né? O direito ao voto, que na verdade não foi bem uma conquista, porque as próprias feministas de primeira onda admitem, como a própria Simone de Beauvoir, né? Tudo que as mulheres conseguiram, entre aspas, foi na verdade dado pelos homens, foi concedido pelos homens. Prova disso é que uma das primeiras, entre aspas, novamente, conquistas feministas foi o direito ao voto, primeiro o voto lastreado pelo marido e depois o voto livre, mas sem a obrigação de se alistar no exército como os homens. Depois veio o acesso a ambientes de trabalho e especialização, né, na segunda onda, já mais ali na segunda revolução industrial, onde as coisas já não estavam mais tão árduas, né? Então o trabalho ele era mais assim de secretaria, um trabalho mais de atendente, etc. Não desmerecendo, simplesmente como aconteceu de fato. Isso porque o mundo ele estava se tornando um mundo mais corporativista, mais empresarial. Isso ali mais na década de 30 até o fim da Segunda Guerra e tal. Até, na verdade, a década de 60, né, tava surgindo empresa pra caramba, e foi daí até que surgiu aquela cultura da secretária, né? Por que é tão difícil ouvir falar de secretário, atendente e tal? Porque desde o começo essas foram profissões culturalmente femininas. Aí surgiu até aquela cultura também da ficar com a secretária, trair a esposa com a secretária atraente, sabe? Coisas que a gente vê em música, né? Em filmes, em romances e tal. Então sempre teve essa cultura da secretária. E aí já na terceira onda, né? Lá mais próximo da década de 60, foi uma revolução muito mais dos relacionamentos, uma revolução sexual, uma liberação sexual de fato ali, com a inserção de métodos contraceptivos, né, com leis de casamento, com a normalização de uso de brinquedos adultos para as mulheres também, e etc. Eu já fiz vídeo sobre isso, mas eu estou só relembrando aqui rapidinho, né? E aí a gente sabe muito bem, o sistema educacional no mundo inteiro, ele começou a ganhar força mais ali naquela época mesmo, né? Na época da geração Boomer para a geração X de fato, porque antes disso era muito raro haver educação. Era muito raro as pessoas sequer saberem ler e escrever, até a primeira Revolução Industrial, assim, até meados da segunda. Então a educação e, acima de tudo, a especialização começou a acontecer ali naquele boom, né, do pós-guerra e tal, justamente porque o mundo estava de fato mais rico. Por incrível que pareça, logo após de uma guerra, o mundo estava mais rico e por mais que o Estado ele gastasse muito dinheiro, a inflação no mundo estava muito grande também, principalmente no Brasil, havia uma cultura meio que expansionista, né? Isso também influenciou a questão da inflação e tal. O Estado cresceu bastante pelos motivos que eu expliquei nos vídeos anteriores aí, né? O Estado estava aprendendo a lidar com a moeda e ele jogava dinheiro, tá ligado? Ele jogava dinheiro naquelas gerações ali que eles estavam, geração X, geração Boomer e tal. E é justamente por isso que essas gerações receberam grande parte dos recursos do mundo, né? E detêm até hoje. A geração Y e a geração Z, cara, estão ferradas, tipo, não conseguem comprar um imóvel, entendeu? É difícil sequer comprar um carro, e aí isso ferrou bastante a taxa de natalidade, os relacionamentos ainda mais, e etc. Então a gente sabe muito bem, o sistema educacional que nós temos até o dia de hoje, ele não recebe nenhuma reformulação há décadas, literais décadas, tá? Às vezes até quase um século. É sempre aquela coisa de conhecimento passivo e de sentar a bunda na cadeira e ver o seu professor falando e falando e falando. Até porque, convenhamos, com o avanço do mundo tem cada vez mais coisa para aprender, né? Isso é muito comum da matéria de história. Quanto mais o tempo passa, realmente, mais os alunos têm que aprender sobre história. E, principalmente no mundo de hoje, várias coisas são inventadas a todo momento, né? Então, a matéria de estudo de contemporaneidades também está bem gorda aí. Então, vejam, esse tipo de passagem de conhecimento, né, esse tipo de ensino, ele não contempla muito bem a mente masculina, convenhamos. Os homens, os meninos, ou seja lá o que for, eles têm uma mente mais inventiva, criativa, uma mente mais hiperativa. A característica dos meninos é de não conseguir ficar muito tempo parado assistindo passivamente um professor falando durante horas a fio assim e ter que decorar isso para fazer uma provinha ali bem passivamente, basicamente só repetindo o que foi dito, né, e gravando muito bem o que foi
ensinado, né, sem estimular o instinto criativo e inventivo do menino. Os homens, eles são realmente mais criativos e inventivos. As mulheres, elas são melhores em questão de memória, de decorar, de aprender conteúdo passivamente. Elas são mais comportadas, vamos supor assim, né? Menos hiperativas, elas conseguem ficar mais tempo sentadas ali na carteira, assistindo. Então é isso que o sistema educacional hoje quer. Ele quer um aluno passivo. E quando a gente volta bastante no tempo, quando a gente volta para a civilização grega, e a gente vê, por exemplo, a ágora, né, ou as academias gregas e tal, você vê ali que era uma coisa muito mais, vamos botar assim, informal. Os alunos aprendiam ensinando, né? Eles estavam com contato muito mais direto com o professor e faziam realmente exercícios práticos e eram recompensados por novas formas de ensinar, por realmente estimular o seu caráter masculino inventivo e criativo. E não só ficar repetindo métodos, né? Decorando as coisas, escrevendo no papel como ele aprendeu e o que aprendeu, né? Então aquilo contemplava muito mais o espírito, a mentalidade, a natureza masculina do que o sistema educacional de hoje em dia, que contempla muito mais o espírito, a mentalidade, o comportamento e a natureza femininas. Então essa é uma das explicações pelos quais as mulheres elas realmente têm mais sucesso no sistema de hoje, não só no sistema educacional, como também no processo de provas, né? Você vê em concursos mesmo. O que é um concurso se não 90, 95%, se pá até 100% decoreba, cara. Você tem que decorar e a mente feminina ela lembra muito melhor que a mente masculina. Quem nunca teve um relacionamento onde a namorada ficava pé da vida com você porque você esqueceu o aniversário da mãe dela ou da tia dela ou de alguém importante para ela? O homem, ele não é bom em guardar informações abstratas dessa forma, né? Informações como datas, informações que não são importantes para o trabalho. O homem ele é bom em guardar informação técnica, como por exemplo métodos, estratégias, né? Formas de chegar a algum resultado prático, né? Até hoje eu lembro todos os craftings do Minecraft, por exemplo. Todos, absolutamente todos, inclusive de mods, né? E são milhares de craftings. Só um exemplo, né? Videogames mesmo, que pô, tem algo mais técnico do que videogame. Eu também sei até hoje todos os comandos do Minecraft. Programação, os homens eles são muito bons em lembrar códigos de programação. Como fazer a quest do jogo X ou Y de não sei o que tem um easter egg para conseguir e tal. Veja, os homens eles são muito bons em lembrar isso. Agora essa coisa de data, né? Essa coisa de o que aconteceu em 1900 e não sei o que e qual foi o nome daquele cara que fez isso, que fez aquilo. Qual o nome técnico de uma formação geológica tal? Qual o nome de todos os países da Europa? Esse tipo de coisa é necessário para o sistema educacional e o sistema de provas do mundo moderno. E as mulheres são melhores que os homens nisso, ponto. É claro, tem várias outras... Esse é só um dos fatores, tá? Tem vários outros fatores e os fatores que eu estou citando aqui podem não ser os determinantes. Eles podem ter valores diferentes na conclusão desse efeito que eu estou citando, né? Tem também a questão de que se a gente for no IBGE, a gente encontra que os homens eles começam a trabalhar em média, né? Geralmente 2 anos mais cedo que as mulheres, eles saem de casa também 1 ano e meio a 2 anos mais cedo que as mulheres. Eles não têm literalmente nenhuma política pública, cota ou ação afirmativa a seu favor, ativismo, seja lá o que for, né? Sem falar também que vamos olhar aqui a cultura brasileira. A cultura brasileira, ela é muito a cultura do contato, né? A cultura da peixada, como chamamos aqui na minha região. A indicação mesmo. Então a gente sabe muito bem que os homens eles têm muito menos indicação. É da cultura do Brasil realmente favorecer mais mulheres do que homens, padrão, principalmente para questões assim de dinheiro, de emprego e coisa do gênero. Isso é uma coisa natural da espécie, né? A gente tem a espécie, você pode perceber que a espécie humana, toda a cultura humana, ela tem um tratamento preferencial em relação ao feminino de fato. Mas aqui no Brasil a gente tem em especial uma cultura realmente, como eu falei, né, do contato. E aí sabe muito bem, né? É primo do cara que é chefe de tal coisa, vai conseguir um emprego. E não é necessariamente o mais bem avaliado para o cargo. Então, naturalmente, os próprios homens, que eles são de fato também, se a gente olhar no IBGE, os que estão mais em cargos de liderança, de poder e de status, né, financeiro e social, eles naturalmente tem uma inclinação maior a ajudar mulheres.
E isso vai por diferentes motivações. Às vezes são motivações afetivas, às vezes são motivações românticas, às vezes isso leva até uma questão de assédio em ambiente de trabalho, né? Enfim, coisas que já são discutidas aí largamente, eu não estou aqui para fazer isso. Então vocês percebam, essa é a minha narrativa a respeito de como o mundo ele está do jeito que está. É uma cultura realmente ginocêntrica. E como eu disse, são diversos fatores. Eu poderia ficar horas aqui falando das causas e efeitos desse ambiente, né? Mas assim, se a gente for observar essa perspectiva mais num viés de gênero, a gente vê que os homens eles estão bem no mato sem cachorro, tá ligado? Se um dia o mundo foi masculino, como tem aqueles pin-ups, né, aquelas propagandas antigas, que até é muito discutido nos ambientes feministas, né, de olha como o mundo ele era machista e tal, e é tipo aquela propaganda americana, né, de algum produto aí mostrando uma mulher ajoelhada à frente do marido, e é escrito em inglês, claro, né, deixe o seu marido saber que este é o mundo dos homens. E várias outras propagandas brasileiras, americanas, europeias, né, que mostravam realmente a mulher numa situação de submissão, a mulher numa situação secundária, a mulher numa situação servil e tal. E eu não vou entrar no mérito aqui se isso está certo ou errado e qual a aplicabilidade dessa parada, até porque o YouTube nem gosta muito da minha opinião a respeito disso, e nem da minha análise a respeito disso, né, porque de fato o ambiente ele funcionava assim por questões ambientais. Os estímulos e recompensas do ambiente levavam a isso, né? De fato, era um ambiente mais braçal, onde os homens eles se destacavam mais. Então, com a mecanização do mundo, né? Com a tecnologia que a gente desenvolveu nas últimas décadas, os trabalhos eles estão menos braçais, eles são trabalhos mais mentais, e você pode ver o que os chefes hoje querem na hora do contrato é um profissional que ele faça o seu trabalho passivamente, receba ordens, tenha uma boa memória, né? Tenha uma expertise a respeito de métodos que aprendeu, né, e cultivou ali no ambiente educacional que nós temos hoje, e não quer necessariamente um profissional inventivo, criativo. Então, é por isso que os homens eles estão mais em cargos de liderança até, né? Porque geralmente esses profissionais eles sobem de cargo mais facilmente. Só que, como a gente sabe muito bem, esses são raros, né, os que recebem promoções e criam novos métodos que revolucionam a empresa. Olha, chefe, eu descobri uma forma da gente ganhar mais dinheiro e tal. Isso é uma coisa mais masculina. Aquela coisa da ambição também, da competição e tal, é uma coisa mais masculina. E é por isso que os homens, eles de fato estão ganhando mais promoções e subindo mais facilmente de cargo, mas isso é por mérito deles, tá? Vão haver narrativas aí que vão dizer que é uma preferência que se tem no mercado hoje pelos homens, uma preferência emocional e não meritocrática, por conta de uma cultura ancestral, machista e patriarcal que a gente tem na nossa sociedade, ou por resquícios dela, né? E na minha observação, cara, essa narrativa aí é uma justificativa não evidente. O mesmo vale para a narrativa do Pink Tax, né, e da Wage Gap, como eles chamam, que é a taxa rosa, que é o porquê produtos femininos custam mais caro, e a diferença salarial entre homens e mulheres. A gente sabe muito bem que não existe diferença salarial entre homens e mulheres. Já existem leis que proíbem isso e, na verdade, quando se chega à conclusão de que existe diferença salarial entre homens e mulheres, é porque está se analisando os ganhos entre os gêneros de uma maneira muito abrangente e pouco meticulosa, né? Que não leva à consideração que os homens eles trabalham mais, por mais tempo, ficam mais tempo nos seus cargos, né, na empresa, eles pedem demissão muito menos, tiram férias muito menos, se aposentam mais tarde, tanto por uma impossibilidade legal, quanto porque não querem mesmo se aposentar. Tem muitos homens aí que trabalham mesmo depois de aposentados, né? E tem o fato também da impossibilidade legal, né? O cara ele tem que trabalhar 5 anos a mais que uma mulher para se aposentar. Eles começam a trabalhar mais cedo e tem vários e vários fatores que, se você for olhar, você vai entender ali que, por determinação da empresa, os salários para homens e mulheres são iguais, mas os ganhos são diferentes, porque, de fato, os homens fazem mais. É simples assim, os homens fazem mais, se você olhar os fatos. E tudo isso aí é uma questão de senso, tá? Eu não estou dando a minha opinião, nem inventando o argumento aqui. Esses sensos são fáceis de encontrar na internet. Então, quando se diz a respeito da desigualdade salarial, é porque está se observando as coisas de uma maneira muito generalista.
Então você faz a pergunta assim, quanto que você, advogado, homem do escritório X, fez nesse mês? O cara vai dizer, nesse mês eu consegui tirar 20 mil líquido para mim. E aí pergunta para uma mulher no mesmo escritório, no mesmo nível ali que aquele cara, quanto ela fez no mês, ela vai dizer, esse mês eu consegui 15 mil, 12 mil. E vão dizer, olha só a diferença salarial. Aí quando você vai observar o porquê isso aconteceu, o cara ele pegou mais casos, o cara ele ficou mais tempo no escritório, o cara ele tirou menos férias, entendeu? Então se você procurar ali o motivo daquilo, você vê que não é salário, porque muitas empresas hoje dão aos empregados, que dizem agora colaboradores, né? Os colaboradores uma comissão, ou dão ali renda por participação em alguma coisa, o quanto dinheiro trouxe para a empresa. Mas, de fato, as mulheres elas estão mais competitivas mesmo, né? E vocês podem levar isso como um elogio. Por quê? Porque hoje socialmente isso é celebrado, né? Ao meu ver, sei lá, mano, eu necessariamente não gosto mais desse negócio de competir por trabalho, para conseguir um cargo maior e promoção e tal. Eu não vejo isso necessariamente como bom mais, né? Para mim é uma coisa que eu não valorizo. Eu prefiro muito mais fazer o meu próprio dinheiro, né? Fazer minha própria renda e não ficar recebendo de um chefe. Mas, de fato, a sociedade hoje ela cultiva bastante essa coisa de subir de cargo, né? De conseguir diploma, e, de fato, as mulheres estão fazendo mais isso. Em alguns casos, tanto quanto os homens e até mais que os homens, né? Isso aí depende, situacional e regional. Mas aqui no Brasil mesmo, se a gente vê os censos, a gente vai ver que as mulheres elas estão ocupando mais cargos públicos e são também maioria nas faculdades. Esses censos também apontam que elas são maiorias em cursos mais de humanos, assim, cursos menos técnicos, mas ainda assim são maioria. Outro fator também é que, inevitavelmente, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, nos cargos de especialização, geraram uma saturação desses meios, né? Porque, assim, foi mais de 50% da população entrando nesses meios, cara. Então, você pense, se você como empresário, num dia, você tem uma oferta X de mão de obra e aos poucos a sua oferta de mão de obra ela vai subindo, sendo que a sua demanda não necessariamente aumentou, é óbvio que você vai querer pagar mais barato, né? Então é um fato inegável, uma das maiores consequências da entrada das mulheres no mercado de trabalho em cargos de especialização é que deu uma saturada, deu uma hiperlotada nas coisas. E agora os empregos podem remunerar menos e tudo ficou mais concorrido de verdade, exatamente isso. E o que é hilário é que a gente pode ver na cultura e as próprias mulheres em entrevistas e tal, falando que ainda querem ser providas pelos seus parceiros, entendeu? Então, assim, que é uma igualdade de salários, tudo bem, tranquilo, isso é justo. Quer uma igualdade de oportunidades, também é justo. Mas não querer uma igualdade de custos, de responsabilidade, nem mesmo uma igualdade legal, que, convenhamos, não existe. São, no nosso Brasil, atualmente, mais de 100 leis exclusivamente femininas, né? Sendo que uma só resolve tudo, que é aquela que todo ser humano deve ser tratado igualmente, independente da sua etnia, do seu status social, do seu poder financeiro ou mesmo do seu gênero ou opção sexual. Então, de fato, o mundo mudou, tá? É um mundo feminino agora. It's a women's world, como diria aquela propaganda lá antiga, né? A chave virou, mano, e é isso aí. São vários fatores que a gente pode explicar para isso, um monte de coisa, questões biológicas, instintivas, naturais do ser humano, né? Questões ambientais, a tecnologia e, bom, isso e aquilo, causalidades, aleatoriedades do mundo, um monte de coisa. Mas o resultado é um mundo feminino, é um mundo ginocêntrico, como eu gosto de dizer, né? É centrado no feminino. E assim, o que os homens podem agora fazer é sobreviver, porque isso é uma característica da masculinidade, né? Bom, por questões assim darwinistas mesmo, né? Os homens eles morreram muito mais que as mulheres ao longo da história humana. E isso não sou eu que estou dizendo, né? Os homens de fato sofreram mais com guerras, eles faziam mais o trabalho da caça, eles faziam os trabalhos mais periculosos e tal, então morreram muito mais. Ou seja, a seleção natural foi muito mais pesada em cima deles e nós, como homens, nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptar ao ambiente. As mulheres também, mas elas são mais capazes de se adaptar de uma forma social. Nós temos uma forma de adaptação mais abrangente, tipo, o que vier a gente tanca, tá ligado? E o darwinismo, como diz o Renato Amoedo, é absolutamente implacável, a natureza é implacável. Os que não conseguirem se adaptar vão perecer, e não necessariamente com a morte.
eles simplesmente não vão ter sucesso, né? Eu já falei sobre o fracasso masculino em vários vídeos. O que é o fracasso masculino? É não conseguir atingir os seus objetivos, os seus propósitos. Ai, coruja, qual deve ser o meu propósito? Já falei. O propósito primário de todo homem deve ser construir um ambiente de tranquilidade, de conforto e de segurança para si mesmo. Então, se você está tentando e não está conseguindo de jeito nenhum construir isso, você está fracassando, porque esse é o seu propósito primário. Sem isso, você não consegue mais nada. Então, os 3 pilares do homem são, de fato, a renda, né, o dinheiro, o intelecto e a saúde. E sem o primeiro, você não consegue nenhum dos outros 2, né, convenhamos. Então, coruja, que você está dizendo que eu tenho que ficar rico? Sim, mas não necessariamente rico como a sociedade considera. Porque o que a sociedade considera rico? É você ostentar muita coisa, é você ter produtos, né, e bens que chamam muita atenção, é você luxar de verdade, né? E o meu conceito de riqueza não é esse. O meu conceito de riqueza é um cara que parou de se preocupar com dinheiro. De acordo com os gastos mensais dele para ter esses recursos que eu falei aí, né? De tranquilidade, de segurança e de conforto, para ter esses recursos básicos, ele não precisa se preocupar com dinheiro. Tudo bem que talvez ele nem consiga fazer uma viagem, mas o conforto dele, a tranquilidade dele, a segurança dele não dependem de uma viagem, entendeu? Ele não faz questão disso. Então, se o cara tem essas 3 coisas e ainda consegue manter o seu intelecto, ele consegue desenvolver o seu intelecto e consegue também manter a sua saúde e não precisa se preocupar com dinheiro para isso, meu irmão, esse cara já é rico. E aí, números, eu não vou entrar em números, mas se você consegue tirar 5K por mês, por exemplo, e consegue satisfazer essas coisas que eu citei aí, irmão, você é rico, meus parabéns. Então isso faz parte até do consumo da pílula vermelha, né? Não ficar correndo atrás do que a sociedade clama como rico, é o que você considera rico. Então as coisas, os seus valores de fato, as coisas que você cultua, devem ser muito mais a partir dos parâmetros da sua própria individualidade, do que você precise, do seu mundo, do que o que a sociedade diz, entendeu? Então, tipo, muita gente pode dizer, você ganha 5 mil por mês, você não é rico, cara, você é pobre, na verdade você tá ferrado, etc, etc. Mas, tipo, é o suficiente para você conseguir as coisas que eu citei, né? Conforto, saúde, intelecto, tranquilidade e segurança, irmão, tu é rico. E sem se preocupar com dinheiro, tu é rico, pô. Então aí no iCard, na descrição mesmo, vocês vão encontrar vídeos a respeito de dinheiro, que eu já fiz aqui no canal, né? Os melhores empregos para os homens hoje em dia, na minha opinião, é claro. Questão de estudos, se fazer faculdade é bom, questão de ensino técnico, se é melhor que faculdade, questões de como lidar com dinheiro, já fiz vídeos a respeito disso. Então pode dar um guia aí a vocês, né, a respeito disso. Então, senhores, o vídeo de hoje fica por aqui. Aqui é o Coruja do Carvalho. A quem acompanhou até o final, tenha sabedoria e consciência sempre. Um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.